90% das reuniões. E os 20%, logo, logo, eu vou te apresentar como é que vai funcionar e como é que você pode estar aproveitando esse momento, tá certo? Vamos lá. A gente está aqui literalmente desde as 9 da manhã. Nós passamos 3 horas destrinchando a metodologia completa, tá? Porque o que nós vamos a partir de agora são os ajustes finos que fazem isso acontecer. Mas eu quero fazer já um acordo com você. Se você tiver saído nesse momento, e eu quero já que você me fale, por gentileza, tá? Se você tiver saído nesse momento, nesse exato minuto da reunião, agora, desse nosso encontro, agora, dessa nossa apresentação, eu quero que você veja algo importante. O que iria ter acontecido nesse momento, com 3 horas? Você iria saber exatamente o que fazer em cada momento da reunião. Só em saber, nesse minuto, em vamos fechar, é a pergunta, inclusive, mais cara que você pode ter, de verdade. Isso vai ser aplicado na segunda-feira, a gente vai pagar o sábado inteiro. E o combinado que eu fiz com vocês, inclusive até agora, já foi não somente entregue, foi mais que entregue. A minha pergunta é, eu já consegui, nesse momento, entregar valor que vocês desejavam? Travou, gente? Nesse momento, saindo daqui, vocês têm consciência, de fato, que a mudança na reunião é completa? Entregou mais do que eu esperava, muito mais, sem dúvida, muito. Você superou, entregou tudo. Tamo junto. Era isso que eu queria. Era exatamente isso que eu queria. É para esse ponto. Ou seja, nós temos tudo aquilo aplicado de forma totalmente acordada, logo no início. Só que eu vou fazer aqui um ponto com vocês, onde a maioria, inclusive, dos treinamentos acabam se precipitando, tá? E eu quero que vocês vejam alguns pontos importantes. Nós vamos aqui numa aplicação prática, tá certo? Por quê? Porque talvez na tua cabeça esteja essas questões. Tami, como é que eu pergunto? O que eu faço com a resposta durante esses 10, 20, 30 minutos do cliente? Como é que eu contorno uma objeção? E o preço? Como é que eu vou lidar com o vou pensar? Se ele continuar de novo a levantar essas questões? Todas essas respostas aqui eu vou te entregar com o que eu vou te apresentar logo, logo aqui na frente. Mas antes de eu responder elas, cada uma delas, sobre o que nós vamos trabalhar, eu quero que você compreenda o seguinte. Vender é saber o que fazer. Vender é saber quando fazer. Vender é saber por que fazer. Por quê? Porque quando eu vejo sentido no que eu faço, aí sim eu consigo não somente contornar, mas dar uma resposta específica. Eu sei andar e caminhar num terreno totalmente reconhecido. Quando eu sei o que eu faço, quando eu faço e por que eu faço, eu tenho segurança. E tudo aquilo que nós fizemos essa manhã foi exatamente isso, para te dar estrutura. Pisar num terreno reconhecido, sendo conduzido por cada um dos pontos. E eu quero que você entenda que quando a objeção chegar, ela é totalmente treinável, tá? Por que eu tô falando sobre treinável? Porque eu vou te mostrar aqui na prática como é que isso acontece, tá? Como é que isso acontece? Porque muitos falam sobre processo e etc. E falam que vender é agressivo, tá certo? E eu quero que vocês entendam que até contornar a objeção se tornou pesado do jeito que ocorreu. Eu vou fazer diferente. Eu vou te mostrar isso acontecendo em uma aluna de consultoria, tá? Consultoria ali em grupo. Na época, no caso dessa análise foi em grupo, do Sprint SVP, nós aplicamos o pastor e ela levantou uma objeção. O que eu vou te mostrar aqui? Em vídeo, é uma cliente onde ela, de fato, levantou uma objeção e eu te mostro como é que o SVP, tudo que nós fazemos até agora, é totalmente duplicável, tá? Só quero que vocês entendam uma coisa. Eu tenho como te provar, e eu vou aqui, inclusive, colocar até o áudio para todos que estão nesse momento. Eu vou trazer um vídeo para vocês. Que vídeo é esse, Tami Manuela? Em nome de Jesus. Vamos lá.
Esse vídeo é o seguinte, é uma análise onde eu entrei nessa reunião e nós fazemos essa didática de roleplay, tá certo? Qual didática é essa em específico, Tami? É uma didática onde o meu cliente, o meu aluno, meu aluno é meu cliente, onde meu cliente, ele desenvolve toda a proposta do começo ao final. Então imagina que você desenvolve cada etapa do pastor adaptado ao seu nicho. E ele vai lá e aplica. Só que ele aplica num ambiente seguro com outra cliente em que nós colocamos ali nesse momento. Nós fazemos essa didática. E que na sequência eu entro já fazendo as intervenções em tempo real do que precisa ser ajustado e como é que isso funcionou. E naquele momento eu entrei. Só que a vendedora, no caso, que levantou ali o produto e a compradora não aceitou o produto, ela levantou uma objeção. E a compradora nem a vendedora sabia que eu iria continuar a venda. E eu quero te mostrar isso na prática. Porque mesmo quando a cliente levanta uma objeção, é possível vender para ela, utilizando estratégia, tá? Metodologia. E eu vou te mostrar isso, como é que funciona. Deixa eu aqui compartilhar. Aí. Aqui. Ok. Transição. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí, perfeito. Veja, por favor, se aqui, tela sozinha. Se todos conseguem ver. Eu pego o conhecimento, eu trabalho com. Vamos lá, todo mundo está me escutando? Só para eu saber, estão escutando? Sim, show, show, perfeito. Vamos lá, eu vou separar em dois momentos, eu vou fazer meio que um react. O que aconteceu? Maria é uma ginecologista, são profissionais exímias. Maria de Rosa, uma ginecologista, queria fazer um trabalho, enquanto a vendedora, ela apresentou sua proposta, tá certo? E Maria não aceitou, que é um trabalho de implementação dessa nova condução em grupo, que é uma proposta de acompanhamento em grupo de pacientes, possíveis clientes, tá? E eu quero que vocês percebam o que ocorre até um determinado momento. Vamos lá que eu vou dar o play. Eu pego o conhecimento, eu trabalho com mulheres, na mentoria, onde eu pego o conhecimento dela, a experiência dela e transformo em produtos digitais. Que demais! E aí ela disse que ela já está com alguém fazendo, não sei o quê, não sei o quê. Ela disse que a dificuldade dela era de entrega, eu disse que eu fazia a entrega para ela. Legal! Né? Como que eu ia estruturar essa entrega, tudo, de ir pegar ela na plataforma e o passo a passo dentro da plataforma. E estou disponível quando você puder para entrega. Perfeito! Continuemos. Agora eu quero para a segunda parte. Observe exatamente tudo o que eu faço. Cada movimento. Perfeito. Você passa por isso mesmo, Maria? Só para eu saber. Não, mas é verdade. Ela é excelente vendedora, mas eu realmente tenho alguém. Tem alguém que você está tendo resultado com essa pessoa, só para eu entender? Tenho, sim. Ano passado eu já comecei um processo com ela e agora ela está cuidando dos meus destaques. Aí depois ela vai me acompanhar nessa mentoria. É verdade. Ai, que delícia. E qual que era o seu objetivo com essa pessoa que você contratou? Eu estou na dúvida, porque eu sou ginecologista integrativa. Que demais! Aí eu estou querendo, né, vender um acompanhamento de 12 sessões, que eu nunca fiz, eu faço de 8. E aí eu estou querendo, tô na dúvida nessa entrega, e essa mentora vai me ajudar nessa entrega. Vai te ajudar nessa entrega. E essa entrega é online, seria em grupo? Não, inicialmente eu quero fazer individual. Individual é uma delícia. Porque aí depois que eu tiver mais experiente, aí eu posso pensar no grupo. E essa pessoa que te acompanha, ela tem essa experiência? Tem. Tem? Ela já... Só para eu entender, ela trabalha com digital, ela tem experiência no individual. Há quanto tempo você está com ela? Aí eu conheço tem uns 4 anos. Já conhece ela faz tempo, mas está com ela hoje trabalhando há quanto tempo? Há um ano.
um ano? E em um ano vocês não colocaram no ar ainda? Mas é porque eu comecei esse projeto agora. Agora, no ano passado. Estamos falando sobre abril, 4 meses. Hoje, vendendo, por exemplo, essas 12 sessões. Qual que é o valor que você quer vender hoje, Maria? Eu pensei, porque como é a primeira turma que eu vou vender 12, porque eu faço de 8. Eu pensei em 3.600, 3.497 reais. Ah, e quantas pessoas você quer atender hoje por mês, por exemplo? Qual a tua meta? Para você falar assim, puxa, não vou ser ousada, mas também não vou ser... Qual a sua meta aí atender pelo menos por mês? 3 pessoas. 3 pessoas. Então, falando uma média de R$ 10.000. Maria, a gente está falando sobre 40 mil na mão só nesse ano, mulher. Isso não é sobre custos que você investiu, entenda, não estou aqui falando, é mais sobre quanto que já poderia ter feito antes e não foi feito ainda. Então, quando eu olho para nossa colega, que eu vejo ela como uma colega, eu vejo mais sobre aquilo que poderia estar fazendo e avançando se você otimizasse esse tempo e esses recursos, porque eu vi que você comentou, principalmente, que você tem uma necessidade muito grande com o que diz respeito à entrega. Só para entender, correto? Você comentou comigo, certo? Certo. Perfeito. E R$ 10.000 por mês hoje faria diferença para você? Muito. Oh, muito! Muito! Gente, o que eu trago para vocês? Vamos lá analisar comigo. Vamos lá analisar um por um comigo, um por um. O que eu trago com vocês? Tá enlouquecida o povo, que condução. Gente, quem quer também que eu esteja perto aí olhando, fazendo igual? Quem deseja isso? Quem tá louco por isso? O que eu quero? Que condução, muito bom. Isso aqui é treinável, totalmente treinável. O que eu trago para vocês? Gente, em 30 segundos, 5 eu trabalho, eu pego, eu transformo, eu faço, eu. Gente, ela literalmente falou só de si. O que acontece? O racional da Maria estava perguntando, comparando a todo momento, tá? Ele estava fazendo isso, ela tinha a camada racional, ela apresentou o processo, e tudo se compara ao processo é o seguinte, já tem alguém fazendo, não faz sentido eu tá para esse local. O racional escolhe porque ele já reconhece. Agora, quando eu entrei, eu quero que vocês vejam o seguinte, o que aconteceu? Eu não falei em momento nenhum. Eu fiz 7 perguntas. 7. Fizeram eu e 7 perguntas. Eu não vendi nada. Eu não falei sobre o meu serviço. Eu não falei sobre mim. Eu só fiz a Maria analisar sozinha e calcular sozinha. Sabe o que ela respondeu? Vocês viram? Muito bom, eu quero. Elas fecharam o negócio. Não foi deixa eu pensar. Não foi vou ver com meu marido. Não foi tá caro. Foi muito bom. Porque o emocional dela estava gritando demais. Seria muito bom para mim. O emocional dela, meu Deus, tudo que eu poderia fazer com esse dinheiro nesse minuto. Eu quero que você entenda o que aconteceu ali mecanicamente. A camada racional da Maria já estava ali como vendedora. Não, já tenho mentora, já não preciso. É uma decisão fácil. Eu comparo e descarto. Quando a camada emocional da Maria entrou comigo, ela começou a entender, a calcular o passado, o presente, o futuro, o que ela poderia ter feito. Quando ela mesma chega a um número, ela fala: Meu, que loucura! O racional dela nem entrou em jogo ali. Ela ainda nem pensou no preço, no prazo, em logística, em nada. Ela só comparou com o resultado atual dela. Ela sentiu o tamanho do problema sozinha. E esse é o segredo das 2 camadas. Quando você ativa o emocional primeiro, o racional justifica depois. Quando você ativa só o racional, como que acontecer, ele vai comparar, vai calcular, vai descartar. E detalhe, mais importante, eu não inventei nada. Eu não fiz pirotecnia. Eu não usei truquezinho de PNL. Eu não pressionei ela, eu só fiz pergunta em ordem certa. E ela foi respondendo. E foi calculando. E foi sentindo. Eu fui só a estrutura conduzindo o cérebro dela pelo caminho que ele só precisa percorrer. Isso é método.
É o método Pastor funcionando. E mais especificamente ali como problema e aumento do problema. Vocês acabam assistindo o que eu venho ensinando, gente, para mais de 28 mil pessoas há mais de 8 anos no online. São 15 anos trabalhando com isso. E aqui eu quero falar uma coisa de verdade para vocês. O que essas alunas tiveram comigo agora foi um atendimento individual do método. Individual. Numa sessão 1 a 1. E eu tô vendo, inclusive, muita gente aqui enlouquecida com essas reações. Enlouquecida. 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 E é sobre isso que eu quero falar nos próximos minutos. É exatamente sobre isso. Porque eu entendo o seguinte, que alguns de vocês vão sair daqui como a própria... Aqui, o Tiago, a galera, sobre saber o método. Só que saber o método, por exemplo, não é o suficiente. Aplicar as 6 letras na próxima reunião, sem ninguém, sem uma correção, sem um ajuste, de verdade, é muito efetivo. Só que tem uma diferença enorme entre ter acesso a essas camadas e aquilo que eu não pude ensinar hoje. Eu mencionei várias vezes, inclusive, que eu faço consultoria, que eu trabalho com o método SBP, que existe um aprofundamento, que existe, sim, de fato, a costura entre as camadas. E aquelas perguntas que você teve foi muito factível. Tá ok, se o cliente responder, que vai analisar, se o cliente fizer algum tipo de pergunta que eu não estou preparada para poder responder, o que eu faço além das frases-chave? Como é que eu me aprofundo em cada momento? Eu não teria como, hoje, olhar um por um em cada um deles com profundidade, assim como eu falei. Em 4 horas não é possível. A gente consegue o quê? Ver a primeira camada de cada uma, tá? Quem quer aprender sozinho, gente, quem tem a gravação, vai que vai. Vai-te embora, é isso aí, vai dar certo. Vai demorar mais? Vai errar mais? Vai. Só que é repetição. Você vai perder algumas reuniões enquanto vai aprender, mas vai chegar lá de qualquer jeito. Só que quem quer chegar mais rápido e quer aplicar na segunda-feira e ver o resultado na próxima semana, como aconteceu, o que eu te mostrei para vocês nas últimas horas, tem também um caminho ainda mais curto. E esse caminho é o que eu vou te apresentar agora. Respira, tá? Eu vou te falar como é que funciona, como é o processo, entre outros fatores, ok? Só que eu quero que você pare por um momento e você olhe para trás. Não literalmente, mentalmente. Você começou comigo, e aqui antes da gente continuar no conteúdo, eu quero que você faça essa análise. Você começou comigo lá, nesse sábado, às 9 horas da manhã. Nesse momento, faz 3 horas e 15 minutos que a gente está aqui junto. Nessas 3 horas e 15 minutos, você já passou por 3 coisas muito importantes e anota mentalmente, tá? Primeiro, você descobriu por que o cliente diz vou pensar. Você entendeu que não é uma falha sua. Você entendeu que não é sobre talento, não é personalidade. É que o cérebro, de fato, ele percorre uma sequência que você não sabia que existia. Talvez até sabia, mas eu não sabia a sequência para poder conduzir. Segundo, você aprendeu essa sequência em específico. Cada uma dessas letras, com as suas devidas funções, as frases-chave, com cada um dos exemplos. Você tem agora no seu caderno cada momento mapeado com o que faltava, tá? Terceiro, você acabou de ver, inclusive, o mapa, e parte desse mapa sendo aplicado na Maria. Uma pessoa, inclusive, como você, tá certo? Que não sabia que ia ter a aplicação. Você viu isso sendo aplicado. Agora eu quero que você se pergunte de um ponto importante. Quantas horas da sua vida, recentemente, você investiu nesse nível de densidade? Quando eu falo densidade, densidade em venda. Provavelmente, nenhuma. Quando eu falo para isso, é venda. A maior parte das pessoas que você aprendeu sobre vendas foi em palestra, foi um pedaço solto, foi um vídeo, foi postzinho no Instagram, foi um livro que você começou, às vezes nem terminou, tá? Nunca tudo junto, nunca na ordem, nunca numa demonstração. Isso que você fez essa manhã é raro e eu quero que você reconheça de verdade tudo que você fez até aqui. Só que agora entra a parte em que eu preciso falar e eu quero que você preste atenção. Saber o método não é o mesmo que aplicar ele, tá? Isso daqui não é motivação, é neurologia aplicada. Tem 2 tipos de memórias envolvidas para poder aprender venda. Por isso que tanta gente fala assim, nossa, inclusive a Natália Biro foi massacrada essa semana por não estar preparada.
A venda, para poder aprender ela, tem a memória declarativa, ou seja, você sabe dizer o que é a letra P, não sabe? Que é problema. E a memória procedural, você sabe fazer o P automático, com naturalidade, na reunião, sob pressão, independente do que esteja acontecendo, como aconteceu com o que você viu ali comigo, tá certo? Uma coisa é eu saber o que é a letra P, o que ela significa, outra é eu ter naturalidade para poder conduzir. E aqui tem uma coisa que muita gente nunca conta para você. Memória declarativa, você forma onde? Numa aula como essa. A procedural, você forma ela na aplicação, na repetição e na correção. É por isso que cirurgião, gente, ele faz residência. Não é porque 6 anos de medicina, senhoras e senhores, não é o suficiente para saber o que é uma cirurgia. Ele sabe, mas saber não é fazer. E eu vou ser mais específica com você. Você vai sair daqui hoje com um método na cabeça. Na segunda de manhã, você vai ter uma reunião com um cliente. E vai acontecer 3 coisas. Pode ser o cenário 1, você vai lembrar de todo o método. Você vai aplicar na ordem certa, você vai fechar. Acontece, e acontece muito, já vi acontecer dezenas de vezes, mas acontece com uma média de 10 a 15% das pessoas, tá? As que tinham pelo menos uma base de contato com o cliente, tá certo? E precisavam de uma estrutura. No segundo cenário, você vai chegar no problema, você vai chegar no aumento do problema, o cliente vai dar uma resposta que não estava no seu roteiro interno, você vai inventar alguma coisa, você vai sair da sequência, você vai voltar para o método antigo que você fazia, a reunião vai terminar de novo com vão pensar. E isso acontece com 40% a 60% das pessoas, tá? Não é uma falha, é um funcionamento padrão do seu cérebro sob pressão. Na verdade, é o seguinte, ali você está sem nenhuma correção. Você vai voltar para o modo automático que você já sabia fazer. E o terceiro cenário? Geralmente, TDAH aqui é o que mais funciona. Você vai esquecer metade do método até quarta-feira, tá? Você vai lembrar que tem 6 letras, você vai lembrar de algumas frases, a sequência inteira vai ficar embananada, tá? E isso vai acontecer com uma média de 25% pelo menos. Quem não implementa nas próximas 72 horas vai esquecer. Quem não implementar em 72 horas esquece. E a minha pergunta para você é: escreve no chat em uma só palavra. Qual dos 3 cenários já fala sobre você? Eu vou fazer na segunda-feira e vou fechar. Segundo, talvez eu lembre, talvez eu não lembre. Terceiro, caralho, até quarta-feira eu não tenho reunião e eu não vou conseguir aplicar. Segunda, o recado é faça. Perfeito. É isso. Só que assim, não é um derrotismo, gente, é uma honestidade, porque importa demais. Sem ela, você vai tomar uma decisão totalmente baseada em uma ilusão. A pergunta que você precisa fazer para você mesmo agora não é se o método é bom. Eu já mostrei para você. A pergunta deve ser o que eu tenho que fazer para não voltar para o cenário 2 ou 3, o que eu tenho que fazer quando o cliente responder algo que não está no meu roteiro, o que eu tenho que fazer poder desenvolver cada uma dessas respostas de forma elegante, sem pressionar, conduzindo esse cliente até o final desse fechamento, aplicando a metodologia Pastor. Se você não tem uma resposta para cada uma dessas perguntas, essa resposta é a que eu vou te dar, inclusive, nos próximos minutos, porque é onde nós vamos trabalhar. É na etapa, de fato, de implementação. E eu quero que você faça, de fato, um exercício comigo. Antes da gente falar sobre a implementação, porque você precisa implementar. E como é que você vai implementar? Como é que isso vai se tornar mais leve possível? Eu quero que você respire fundo agora. Lembra que até agora eu dei bom e eu prometo dar bom. Então confie em mim. Se possível, feche até os olhos, porque é preciso trabalhar dessa maneira. Respira fundo, é coisa tipo de 1 minuto. Imagina que agora é 11h53 da manhã, né? Então, nesse caso, imagina que agora são meio-dia e 22. Meio-dia e 22 agora. Você está aí, no final do evento, você decidiu, inclusive, que não vai fazer mais nada.
Não, eu vou aqui dar uma olhada, eu não vou avançar, não vou fazer nada. E aí você vai fechar o notebook. Provavelmente você vai para o almoço, talvez seja em família, talvez não. Você vai responder uma mensagem, vai terminar à tarde, você vai dormir. Segunda-feira, 8 horas da manhã, você vai abrir a agenda e tem uma reunião com um cliente às 14 horas. Você vai revisar cada um dos slides que você já tinha e você vai encaixando ali o SBP, o pastor, tá? 14 horas a reunião vai começar. O cliente vai sentar. Vocês começam a conversar. 15 minutos depois, começa a apresentar. 25 minutos depois, ele vai perguntar uma coisa sobre preço. E você fala. O que saiu da boca dele? Vou pensar e te retorno, vou analisar. Você desligou a reunião e aí, presta atenção no que acontece a seguir, porque aqui é o mais importante. Você vai lembrar desse sábado. Você vai lembrar do P. Você vai lembrar que ele tinha uma frase de abertura que você não usou. Você vai lembrar do A. Você vai lembrar que deveria ter feito o cliente calcular o próprio custo. Você vai lembrar do silêncio depois do preço, aquele que você acabou não respeitando. Você vai sentir uma sensação muito específica, uma mistura de eu sabia com não deu de novo. Abre aí o olho. Ou então você está com o olho fechado, abre o olho. Para quem não estava comigo, eu quero que você preste atenção. Essa sensação tem nome. É uma dissonância de decisão, foi o que aconteceu inúmeras vezes. E isso é o que acontece quando o seu cérebro sabe que você está certo, mas o corpo dele insiste em fazer outra coisa. E eu quero ser clara. Essa sensação que a gente vai interromper agora, ela vai virar uma crença sobre você mesmo. Pelo amor. A gente tem que entender que saber não é fazer. A gente tem que entender que saber não somente é fazer. E entre o saber e o fazer tem um caminho. É agora que eu quero te mostrar, de fato, um método. Eu já te mostrei hoje como funciona cada um desses processos. Eu te mostrei que provavelmente vai acontecer se você tentar aplicar sozinha. A próxima parte, eu vou te apresentar cada uma dessas respostas para cada uma dessas perguntas. Qual que é o plano para garantir que eu não vou cair? O que eu vou te apresentar agora é algo que não é aberto há mais de 4 anos. Por quê? Porque é uma identificação. Inclusive, para você que não fechar esse cliente, ele está em 3 formatos, em 3 momentos. Ou o problema está nas pessoas que você está segmentando, ou o problema está na descrição desse produto, ou o problema está na precificação. Um negócio nunca é fechado necessariamente somente por conta do cliente que é ruim ou do produto que não era para ele. Existem 3 camadas, onde elas vão se interlocutando, se movendo entre uma e outra. E é esse gargalo que a gente vai identificar para poder compreender cada um desses processos e desenvolver esse caminho do saber e do fazer. A gente vai ajustar literalmente a implementação do que ocorre entre o primeiro minuto que esse cliente já senta com você e o último minuto, para que você não caia novamente neste gargalo. O que eu quero te apresentar agora, ele tem nome. Nome. E é a primeira vez que eu abro isso abertamente. Até então, somente para empresas e multinacionais. Eu não faço esse tipo de acompanhamento de consultoria individual com prestadores de serviços desde 2020. Porque até 2019 eu fazia para multinacionais. E depois eu, inclusive, implementei para prestadores de serviços e agora estou reabrindo novamente. É uma consultoria estratégica de fechamento. Não é uma mentoria, não é um curso, é uma consultoria direto comigo, tá? É a estrutura que eu construí especificamente para sair e resolver esses problemas de metodologia e de memóriazinha procedural e transformar em saber e fazer. Foi a única maneira que eu encontrei de fazer com que os meus clientes saíssem do eu acho que é assim para o eu faço assim e é desse jeito que deve ser feito, tá? Eu vou te mostrar como funciona, quanto custa, porque eu acredito que para algumas pessoas de vocês estão aqui, é essa decisão mais importante que você vai fazer neste mês. E eu vou ser muito específica. É uma consultoria
diretamente com quem escreveu toda a metodologia, auditando caso por caso, tá? Ajustando a sua apresentação, calibrando cada objeção, tudo feito sob medida. Ela sempre fechar por 4 anos e eu vou abrir 10 vagas. Não posso atender mais do que isso. Até então eu só atendia grandes multinacionais, grandes empresas, tá certo? E eu consegui realocar na minha agenda exatamente 10 pessoas para esse ciclo. Isso pode reabrir, por exemplo, esse ciclo daqui a 60 dias, 45, 90 dias, ou pode não reabrir mais. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu fiz com a Maria, que você acabou de ver, eu faço em treinamentos de alta performance e vendas. Não é coach, é desenvolvimento de propostas 1 a 1, tá? Eu vou apresentar. Para quem aqui não está e não decidiu estar comigo, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou terminar de apresentar e aqui você já saiu com a metodologia. O que eu quero que você faça agora? Fica comigo, que você vai ver como é que eu, por exemplo, apresento uma venda. Olha que interessante, você acabou de me ver te ensinando a conduzir uma proposta e eu estou fazendo uma proposta para você. Então, o mínimo que pode acontecer até o final é, de duas uma, ou você vai ser uma das 10 pessoas que estará comigo na consultoria, ou você vai ter desenvolvido, de fato, mais uma competência, vendo isso ser implementado, tá certo? E eu quero que você me acompanhe a partir de agora, e que você me dê os próximos minutos, sem julgar, sem vendinha, fachada, sem nada. Por quê? Eu vou te mostrar agora, eu vou te apresentar o que eu construí para resolver exatamente as perguntas e os questionamentos, o que eu faço, como eu faço, e para o meu caso em específico, porque consultoria é especificidade, tá? O que eu vou te apresentar agora se chama CEF, Consultoria de Fechamento, Consultoria Estratégica de Fechamento. Não tem grupo, não tem template, é uma sessão direta comigo, Tânia Manuela, tá? E eu vou ser muito específica sobre para quem ele é, inclusive para quem não é. Só que antes de mais nada ele não é um curso, ele não é uma mentoria, porque mentoria é uma coisa e consultoria é outra, tá? Você não vai assistir ele e vai implementar, é uma implementação junto comigo. Você vai implementar, você vai aplicar e antes de avançar, você precisa ajustar e ir para a próxima etapa, tá certo? Mentoria responde aí qualquer pergunta, ou tem uma devolutiva até genérica. Aqui é estrutura e junto comigo, tá certo? Isso é importante. Outro ponto também que é, para quem que ele é? Para você que quer estruturar hoje fechamento pela primeira vez, também está começando agora, eu nunca tive um método para poder começar, ótimo, é para você. Tami, eu sou prestador de serviço, eu estou com um cliente entrando, mas estou perdendo mais do que fechando. É para você. Por quê? Porque o cliente já está na mesa. O dinheiro está ali. O que nós vamos fazer? É fazer esse cliente passar o Pix. Não é sobre captação de lead. Não é sobre olhar e ter aqui uma noção de que isso pode acontecer. Saber o que vai acontecer e como conduzir até o final. É você, inclusive, que sabe que está cobrando abaixo da média e não está conseguindo fazer essa conversão. Inclusive tem medo. Medo de aumentar o teu valor por ter receio de não fechar, tá? Então, o que acontece? Enquanto você vai aplicando, nós vamos ajustar. Eu, pessoalmente, ajusto cada etapa. Tudo com correção, com uma prática 100% guiada, com implementação. Tami, eu sou consultora, sou designer, sou advogada, sou médica, sou terapeuta. Qualquer prestador de serviço que tem um ticket médio, pelo menos entre 1.500, 2.000 até 50 mil reais, que é esse modelo aqui de negócio que eu estou te apresentando, para você se encaixa. A única coisa que eu preciso fazer com você é, tem cliente na sua frente? São pessoas que decidem, não máquina, então eu consigo te ajudar, tá certo? É para você que eu consigo. Isso é um processo de 3 fases. Como é que ela funciona? Nós vamos trabalhar com apresentação, com objeção e conexão, e com negociação. Tudo 100% customizado para o seu caso em específico. E eu vou te mostrar cada uma dessas peças, como é que isso vai funcionar, tá? Como é que funcionam essas 3 fases, Tami, da consultoria? Primeiro ponto é,
Você saiu daqui, você já conseguiu já ser uma das 10, que eu nem sei se eu vou, aqui com toda certeza absoluta, pouquíssimas pessoas vão conseguir acessar, até porque vai ter por hierarquia de quem conseguir entrar, lembrando, são só 10 vagas, tá? Saiu daqui, consegui a minha vaga também, consegui reservar para mim, vou ser sua cliente, ótimo. Você vai passar a primeira etapa pelo briefing, tá? Segunda-feira já tem a captação das informações para o agendamento. E o briefing é uma auditoria do seu negócio. Eu vou levantar todas as informações antes da sessão, eu vou entender o ticket, para quem você vende, o que você vende, gargalos de reuniões, histórico do que foi feito. Se você tiver gravação, você manda, se você não tiver, tá tudo bem. A gente vai entender o seu serviço, o seu público específico e o momento que você talvez dá uma travada. Isso chamamos de auditoria, através de uma coleta de informações. Saindo dali, nós já temos a primeira sessão individual, tá? O que é a sessão individual? É direto comigo, direto, através dessas informações, nós construímos junto, online, via Zoom, em 2 etapas. Uma sessão de 1 hora e uma sessão de 1 hora. Na primeira sessão, nós vamos criar um diagnóstico, que é uma auditoria através do briefing, e nós vamos construir a apresentação, nós vamos identificar as objeções, nós vamos construir a negociação em tempo real, tudo customizado 100% para você. Na segunda sessão, nós aplicamos o que eu fiz com a Maria, tá? De forma específica, que é a prática. Você vai me apresentar, eu vou corrigir cada uma desses momentos, sendo postura, ritmo, apresentação, defesa. Eu mesma, em pessoa, vou fazer isso com o seu negócio, tá? Tudo que já foi brifado anteriormente. Então você não vai ali apresentar de forma corriqueira. Tudo com que já foi construído anteriormente. Então são 2 sessões de 1 hora. Na terceira fase, o que nós vamos trabalhar? Que é 48 horas depois nós temos tudo isso documentado, tá certo? Documentado como? Tudo isso brifado nas suas mãos. O quê? A apresentação já pronta, a gravação de forma integral, o plano, inclusive, de precificação estratégica, cada uma dessas objeções, além de treinado tudo isso mapeado nas suas mãos, tá certo? Só que eu vou um pouquinho mais. Para que eu possa hoje entregar ainda mais resultado para você, o que nós desenvolvemos aqui? Nós fizemos um protocolo para poder fazer toda a experiência desse cliente se tornar ainda mais concreta. Primeira entrega é um grupo individual da minha empresa, dos meus consultores com você. Você vai ter um grupo individual de consultoria, basicamente, tá? O que seria isso, Tami? Um suporte em tempo real. Um suporte em tempo real só para você. Segundo eixo, 30 dias a mais. Então, hoje, o protocolo dura 30 dias de consultoria. Nos próximos 30 dias a mais, nós continuaremos ainda com o suporte direto para poder implementar, tá? Para que você se sinta, de fato, não somente seguro, mas para que você continue fechando de forma consistente. Inclusive, as próximas reuniões e os próximos clientes que vier, você consegue tirar dúvidas em tempo real com esse suporte, tá? Nós vamos aqui para o terceiro, e não menos importante. Você implementou, você acessou o cliente, você fez a reunião, você fechou ou não fechou, independente de qualquer coisa, 7 dias depois, nós temos uma call individual ali, eu e você. Eu quero entender o que ocorreu e quais são os próximos passos desse ajuste, tá certo? Chamamos isso de follow-up. Follow-up estratégico, onde eu vou entrar novamente. Uma call de 20, 30 minutinhos, para que a gente possa ajustar o que foi feito e partir para a próxima, mediante o que foi mapeado, tá? Só que eu também vou te entregar o seguinte, o sistema de vendas Pastor. Toda a metodologia SVP, porque Pastor é o método, SVP é toda a estrutura que nós utilizamos. É aquelas perguntas que você ali deve estar questionando. Tami, o que eu faço? Como é que eu produzo? Como é que eu desenvolvo metodologia? Como é que eu desenvolvo o nome de estrutura? São as 7 fases, tá? Cada uma dessas fases são conduzidas com o que eu te ensinei hoje, tá certo? Só que o SVP, ele inclui um aprofundamento de cada letra. Só que nós vamos ainda em camadas maiores. Ele vai vender você todos os dias, com processo, com métrica. E o que você consiste na entrega? Nós temos etapas, onde nós vamos identificar para quem você vende,
que é o seu cliente ideal. Nós vamos esmiuçar cada comportamento. Lembra os problemas que você não conseguiu identificar, o aumento do problema que você não conseguiu identificar? Nós vamos desenvolver isso juntos. Isso aqui é um treinamento completo sobre todo o método. No segundo passo, a gente vai identificar quais as urgências movimentam esse cliente. No terceiro passo, como eu vou construir uma embalagem para um produto de fato, que faça sentido para esse cliente, tá certo? Com que ele brilhe o olho e fale, é exatamente isso que eu quero. No quarta etapa, como é que nós vamos construir cada uma desses processos verificáveis para esse cliente passar o cartão e ver que tem fundamento. No quinto passo do treinamento, nós vamos fazer a negociação, a oferta, a construção dessa oferta em tempo real. No sexto, você vai já o que? Antecipar essa objeção. Nós vamos trabalhar com essa negociação na prática. E no sétimo passo, não menos importante, é a matriz onde nós juntamos o setup, a operação. Isso nenhum curso de vendas trabalha. Então nós vamos operacionalizar exatamente cada um desses pontos, tá? Isso aqui são as fases do SVP e que você vai ter acesso também. Hoje ele é vendido à parte. Ele é vendido à parte hoje por R$ 1.497. E você também vai ter acesso. Mas, Tami, o que mais de fato funciona? Quais são os entregáveis? Antes de eu falar sobre investimento. Eu quero que você veja o que você vai ter em mãos. Em menos de 10 dias, implementando já a consultoria conosco. Primeiro ponto, auditoria pré-sessão. Segundo, 2 sessões individuais comigo de 1 hora. Terceiro, apresentação de venda construída do mais absoluto zero. Quarto, uma sequência de quebra de objeções sob medida para você. Roteiro de negociação, exatamente para o seu ticket. Nós vamos construir também um documento de diagnóstico completo do seu negócio, tá certo? Um checklist de implementação e priorização. E também isso todo material gravado, para que você possa consultar quantas vezes quiser. Mais 30 dias de suporte para implementação. Follow-up estratégico 7 dias depois e o sistema de vendas Pastor. Só que antes da gente entrar para investimento, eu quero que você veja hoje como é que funciona um trabalho de consultoria onde o cliente, tá certo? Apresenta um desafio e, por exemplo, um copywriter desenvolve um projeto para ele. Como no caso, aqui é só uma página de vendas. Não contempla todos os nossos entregáveis. Aqui ele só vai escrever uma página de vendas. E pode colocar no Google. Daqui não é uma mentira, isso daqui de fato é uma validação de mercado. Um copywriter para escrever uma página de vendas de alta conversão gira em torno de 5 mil a 20 mil reais. E um copywriter não necessariamente que tem os resultados que nós te mostramos aqui. Um copywriter não necessariamente aqueles que olham para você e falam, puxa, isso de fato tem verificáveis e faz muito sentido. Isso daqui veio de pessoas normais. Quando eu venho para cá sobre investimento, eu quero que você veja isso de modo totalmente único e individual. Cada um desses entregáveis, ele tem um custo se você fosse contratar a Tami à parte ou contratar um copywriter, um especialista para fazer o que você está contratando nesse momento. O valor, deixa aqui interromper, porque a Lídia entrou ali. O valor de investimento individual de cada um deles existe sim, e você pode contratar se quiser, sem problema algum. Vai ser um prazer poder te conduzir. Mas o único momento e a única maneira de eu ter hoje, ter uma rola no seu projeto, é dessa forma. E o valor total de investimento, se você fosse comprar cada um deles à parte, quanto é que sairia? O total, de R$22 mil. 22.467, sem inventar número, sem fazer firulas. Isso daqui é factível, é mercado, é normal. Só que isso aqui é contratação de Tami, tá certo? Contratando de modo separado. Mas Tami, eu quero fazer diferente. Como é que isso funciona? Calma, que eu fiz uma coisa bem especial para vocês. Primeiro eixo de todos é: eu preciso lembrar do que vai acontecer assim que você sair daqui. O que vai ocorrer? Primeiro ponto, você vai ter todo o método liberado imediatamente na sua área de membros. Imediatamente, tá certo?
Por quê? Porque a intenção é que você consiga maratonar, inclusive. Em 7 dias, até 7 dias, repito, em até 7 dias nós teremos a nossa sessão individual. Você vai agendar isso na segunda ou na terça, já com a metodologia na cabeça, e nós conseguimos imediatamente fazer a primeira sessão individual. Em menos de 10 dias, senhoras e senhores, repito, em menos de 10 dias, você já tem a apresentação, já tem o roteiro, a objeção customizada pronta para poder implementar. Cada um deles pronto para poder implementar. Essa é a execução. Essa daqui, de fato, acaba sendo o nosso diferencial. Método aplicado no seu negócio. Você não vai sair com template, você não vai sair com script, você vai sair com cada palavra criada para o seu próprio cliente. Tudo utilizando método 100% duplicável. Porque duplicabilidade faz com que nós conseguimos executar em qualquer momento, incluindo sob pressão. E o terceiro, ajustes, não somente durante o nosso encontro, mas o pós. Nós vamos observar tudo isso ao vivo para que você tenha segurança para poder implementar. E qual que é, de fato, esse grande negócio? Imagina o seguinte, daqui a 10 dias, você vai ter o mesmo resultado, aqui, exatos, 10 dias. Fechou 15 mil reais. Em 10 dias, esse é o resultado de um cliente que estava todo endividado, e eu quero muito que vocês leiam comigo. Eu quero compartilhar com vocês a importância, a diferença que esse método tem feito na minha vida. Sério, sou da área da saúde, não aprendemos nada de vendas na nossa profissão, tenho 18 anos de formado, comecei a aplicar o que tivemos na imersão, recém estou no passo 2 do nosso curso, e não somente no mês, meu mês foi transformado financeiramente, mas na última semana, como desde lá, vem transformando a minha vida. Fechando planos que eu nem oferecia porque eu tinha vergonha, tá? Ele não acreditava, ele tinha medo. Nesses últimos 10 dias, eu fechei 15 mil reais. Ontem, um plano de 5.200. Hoje, mais 2.600. E vejo perspectivas de mais e mais com naturalidade. Somente seguindo o pastor. Sei o R porque eu tenho TDAH. Então, a minha dica é sonhar e sonhar alto, acreditar, aplicar e receber. A gente merece. Obrigada, equipe da Tami, e obrigada, Tami. Ansioso para nosso encontro de hoje. Então você está a um passo. Você tinha 99% e faltava 1%. É isso que eu quero te entregar agora. Como é a funciona, quanto que é investimento da consultoria completa, Tami? Calma, que eu quero que você respire e veja exatamente esse investimento, que eu tenho orgulho de falar. R$ 9.997. Não é 22 mil. Não é 22.400, é R$ 9.967. R$ 9.997. Só que o que eu desejo de você? Segura aí. Eu tenho algo que só para quem está aqui, consegue com o Theo Maruela. E a pergunta é, você quer fazer uma consultoria comigo? Você quer que hoje eu olhe para o seu negócio? Que eu hoje ajuste cada detalhe? Que eu te treine e te deixe pronto para que naquele momento em que você apresentar e você tiver uma negociação, você esteja pronto, não somente para poder apresentar o investimento, mas para ter orgulho do que está fazendo. É isso que eu quero com você. Só que o único motivo e a única forma que eu consigo fazer nesse momento para poder dar oportunidade para o maior número de pessoas possíveis fazer essa consultoria comigo, e o maior número são 10 pessoas, mas eu vou fazer de fato algo único para quem estiver comigo e quiser avançar imediatamente. Você não vai investir hoje R$ 9.997, que é o valor, sim, da minha consultoria dentro dessa proposta que você acabou de ver. Qual que é o valor de investimento para os 5 primeiros desse ciclo? Você vai poder hoje estar iniciando por R$ 4.997. Eu repito, 5 primeiros. Por que 5 primeiros, Manuela? É simples. Eu sei que tem pessoas aqui
que está no momento em que talvez não me conhece tanto, em que quer avançar, mas talvez está inseguro. Ou talvez, nesse momento, não tenha os 10 mil reais liberados no cartão de crédito, mas precisa tomar uma decisão. E eu vou honrar as pessoas que entrarem, os 5 primeiros que entrarem, e poder, de fato, avançar comigo. Só que eu tenho aqui mais um adendo importante para vocês. Eu vou congelar esse valor. Tami, mas eu estou sem o valor completo aqui no cartão. Tami, eu não tenho 5 mil no cartão nesse momento. Tami, eu só tenho uma parte. O que, que eu faço? Que pode ser pago no cartão, pode ser pago no Pix, pode ser pago em 2 cartões mais Pix. Existem várias formas. Isso é o de menos. Só que a única coisa que você precisa decidir agora é entrar. Por quê? Porque eu preciso do seu compromisso. Eu não vou fechar minha agenda aleatoriamente. Então, como é que vai funcionar seu compromisso para você poder congelar esse valor agora? Agora. Você vai investir nesse momento R$ 2.500. É o nosso compromisso. O restante, minha equipe entra em contato com você na segunda-feira, ajusta em cartão de crédito, em Pix, a gente ajusta o restante. Só que eu só posso congelar esse valor para esses 5 primeiros. Passou de 5 eu não consigo mais, tá? Passou de 5 não tem como. Tami, eu vou aqui, tá, no 6º. O que eu desejo é que vocês prestem atenção que eu vou liberar o link, tá certo? Vou liberar o link. Aí, se for o 6º, na segunda-feira a gente entra em contato e a gente negocia para entrar ali um valor em que talvez não vou conseguir fazer por menos de 10 mil reais, mas a gente consegue financiar, a gente consegue trabalhar. Só que o desejo é que você esteja em prontidão. Apenas 5 pessoas vai entrar pelo valor de 50% off, tá? Como é que vai funcionar? Eu preciso ter os 5 mil? Se tiver, ótimo, melhor. Se não tiver, precisa ter R$ 2.500 neste momento para poder fechar a minha agenda com você, tá certo? Lembrando, neste momento. Chat, você pode liberar no chat? Libera só o link de 2.500. Ou então libera os dois. Se tem pronto aí, pode liberar os dois. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o chat e vou deixar somente a nossa equipe liberando para vocês, tá? Nós aqui, nesse momento, chegamos ao all-in. Eu acho que essa é a parte onde muitos devem olhar e falar, tá ok. O que que eu faço a partir de agora? Bom, você tem 2 caminhos. Você vai continuar com todo o conhecimento que você tem. Você vai permanecer da forma que você já permaneceu até aqui. Agora, você pode literalmente fechar. Mas, Tami, eu quero que você olhe para mim. Porque a demanda foi muito grande. Repito, foi uma demanda gigantesca. E eu só estou abrindo essas 10 vagas exatamente pelo seguinte fato. Por conta disso daqui. Por conta da implementação rápida, implementação imediata, mas principalmente a quantidade de pessoas que vieram até a mim pedindo e solicitando que eu olhasse de maneira individual. Senhoras e senhores, não, eu não faria uma mentoria, não teria como eu fazer mentoria neste momento, tá? E até a mentoria, de fato, para quem não sabe, ela é completamente diferente de consultoria. Consultoria é eu audito, mentoria eu iria falar o que fazer para você. Quando eu venho com a consultoria é eu construo, tá? A minha equipe, a minha empresa constrói tudo de forma customizada para você. A mentoria eu falaria o que fazer, como fazer e você daria o próximo passo. O que você vai fazer comigo com consultoria? Eu vou auditar em tempo real. Eu vou construir cada fala, cada argumento. Para você construir o seu, para você desenvolver o seu próprio pitch, a sua própria proposta, o seu próprio desenvolvimento de venda. Para você que investiu, inclusive, esse sábado de manhã comigo, eu tenho um recado bem importante. Você chegou aqui às 9 horas da manhã. Agora já são 12h50, tá? Para você que está aqui comigo, o SVP, inclusive, vai estar incluso dentro da nossa consultoria. E é possível fazer esse trabalho implementando todas as 7 fases, só que com o meu acompanhamento, tá certo? E é esse motivo que eu abri a consultoria. O que eu desejo de vocês agora, nesse momento, Tami?
Gente, oi? Pode abrir o chat? O que eu desejo de vocês nesse momento? Dúvida. Tami, eu poderia comprar a gravação? Não, senhoras e senhores, já finalizou. Mais um aqui. Opa! Deixa eu ver aqui. Dúvidas do que diz respeito. Meu sonho. Opa! Olha só, não tem objeção nenhuma. Somente não é o momento. Então, para vocês que hoje estão nesse momento, como no caso, não tem objeção, e a minha objeção é dinheiro, gente, vamos compreender que existe um fator importante. Eu quero que você faça essa analogia comigo, tá? Eu quero muito que você venha comigo. Todas as decisões que eu tomo, eu faço o seguinte, principalmente aquelas que eu falo assim, não é o momento agora, não vou fazer, não é para mim. Eu quero que você viaje comigo numa única decisão. Daqui a 10 minutos. Imagina que a gente encerrou agora esse encontro, e daqui a 10 minutos, você olha para trás e fala assim, essa decisão foi boa? Sim ou não? Talvez o teu esquema racional vai falar assim, porra, foi do caralho, como é que você vai investir ali 10 mil reais, 5 mil reais para os 5 primeiros, ou 10 mil reais daqui a pouco? Ótimo. Então, a melhor decisão que você teve foi essa. Porque imagina, você está com metodologia aí, vai lá, aplica, minha filha, faz dinheiro. Não faz isso. Ok. 10 minutos, você acabou de ver que tomou a melhor decisão do mundo. Daqui a 10 meses. 10 meses. O que você vai dizer quando olhar para trás, nesse momento? E não ter decidido? Olhar para o teu negócio. Olhar para o teu processo de venda. Olhar para as suas reuniões que não estão fechando. Porque aquele dinheiro que nós construímos lá atrás, e você viu a quantidade de dinheiro que pode mudar a tua vida hoje, está na tua mesa. E você não está sabendo conduzir esse cliente do começo ao final, para esse dinheiro entrar. Multiplica vezes 10 meses. Daqui a 10 meses. O que você vai pensar sobre não tomar essa decisão agora? Só que eu vou um pouquinho mais além. Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, o que você vai achar de não ter tomado essa decisão? E por que eu estou te falando isso? Existem coisas na nossa vida em que a gente foge. Em que dá medo. Dá medo de investir, dá medo de se frustrar, dá medo de não ir, dá medo de fracassar, dá medo de se arriscar. E que a gente posterga. E é normal. Só que quantas coisas você postergou por conta desses medos que nunca ocorreram e que hoje faria total diferença na tua vida? Se você tivesse começado a estudar talvez vendas do passado, como é que você não estaria hoje? Se você tivesse feito tantas coisas que naquele momento do all-in você não fez. Você não tomou essa decisão. Então é só isso que eu quero que você reflita comigo. Todas as tuas decisões a partir de agora, eu quero que você faça isso. Daqui a 10 minutos, o que eu vou achar de não ir, de não fazer? E aí eu digo até numa reunião. Daqui a 10 minutos, de eu não ir para a reunião porque eu não tô afim. Pô, tá porra do caralho. Você vai descansar. O cliente nem ia fechar mesmo. Daqui a 10 meses. E daqui a 10 anos? Como é que você olha para você mesmo há 10 anos do passado? 10 meses atrás. Bundão. Pô, você podia mais. O que eu quero só é que você faça essa reflexão. Então, por qualquer decisão que você vai tomar a partir de hoje, você vai utilizar os seus próprios argumentos a favor de você mesmo, não contra, para te dar reflexão sobre o que é decidir e ir em direção ao que você busca. Não tenho condições, mas eu vou voltar. Tá tudo certo. Muito obrigada pelo workshop de hoje. Daqui não foi uma aula, foi sensacional. Se eu comprar agora, já preciso agendar? Porque eu termino de... Não, Helena, não tem uma obrigação. A gente vai só organizar essa tua data, tá? O que nós precisamos estar dentro dos próximos 30 dias, que é o ciclo, tá certo? Sem problema, Helena. O que mais? Já entrou? Bem-vinda, senhora. Bem-vinda, Cíntia. Quem não entrou ainda? Gente, eu não faço nem ideia de quantos foram. O que eu preciso? Eu estou em dúvida. Eu quero saber um pouco mais. Entenda que os 50% já foi. Eu já não consigo mais fazer aqueles de 50%. Mas eu quero muito avançar. Nem que for aqui para eu dar o próximo passo. Porque o de 5 mil não vai abrir novamente. Não vai abrir. Mas ainda assim, R$ 9.997 está de graça. De graça por quê? Porque com 3 fechamentos você tem retorno sobre investimento. Dependendo do teu ticket médio, é um só.
dependendo do que aquilo que você quer, de fato, ter retorno sobre o investimento nos próximos meses, isso não é nada, é uma vírgula. E a gente está aqui para poder te ajudar. Se você tiver alguma dúvida e quer entrar independente de qualquer coisa, entre em contato com o meu time, fala com a gente e se tiver alguma vaga ainda, vai ser um prazer poder te ajudar.